qual é o verdadeiro poder do dinheiro e qual é o limite que os bens materiais possuem na sua capacidade de influenciar as nossas vidas e de determinar a maneira como nós vamos viver. O salmista, no Salmo 49, se faz a mesma pergunta e busca no Senhor a sua resposta. Ele diz assim: por que hei eu de temer nos dias da tribulação, quando me salteia a iniquidade dos que me perseguem, dos que confiam nos seus bens e na sua muita riqueza se gloriam? Como ovelhas, são postos na sepultura, e a morte é o seu pastor. Eles descem diretamente para a cova, onde a sua formosura se consome. A sepultura é o lugar em que habitam. Mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois Ele me tomará para si. O salmista se questiona a respeito do fato de que aqueles que confiam e gloriam nos bens materiais, ou seja, aqueles que depositam sua confiança e a sua alegria e a sua força no fato de terem muitos bens e no fato de terem muita riqueza, acabam se tornando pessoas iníquas, pessoas praticantes do mal e pessoas que podem acabar machucando os mais fracos e ofendendo os mais fracos. O salmista se pergunta então por que é que ele tem tanto medo, por que é que ele se preocupa tanto com essas pessoas más que confiam na riqueza. O salmista responde a si mesmo observando o destino dessas pessoas. Ele diz que o final delas é a sepultura. Elas irão morrer e, quando morrerem, serão governadas pela morte e guiadas pela morte. Segundo o salmista, a morte se tornará o pastor dessas pessoas. Elas descerão diretamente para a cova e lá elas permanecerão, sendo consumidos, sendo destruídos. O salmista chega ao ponto de dizer que aqueles que confiam nas riquezas e nos seus bens habitarão eternamente na morte. A morte se torna a sua casa. No meio dessa perspectiva tão sombria, o salmista nos brinda com um mas. Mas Deus, aquele que é o Todo-Poderoso, tratará de forma diferente o humilde, tratará de forma diferente aquele que confia em Deus. Aquele que confia em Deus e não nas riquezas, aqueles que se gloriam em Cristo e não nos seus muito bens, serão remidos, serão resgatados do poder da morte. A morte não se tornará o nosso pastor. A morte não se tornará a nossa habitação. Nós seremos resgatados da morte, porque o Senhor nos tomará para si. Nós seremos de Deus e seremos levados para a presença de Deus. Por isso o salmista diz: nós não temos motivo para nos chatearmos ou para temermos aqueles que confiam no poder da riqueza e dos bens para nos fazerem mal. Porque o poder da riqueza é limitado pela morte. A glória dos muitos bens são destruídos pela sepultura. E no final, no último dia, no último momento, quando o Senhor Jesus retornar, apenas aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro serão resgatados para a vida eterna e estarão completamente livres de toda iniquidade e de toda tribulação. Que Deus nos abençoe enquanto nós aguardamos com fé esse glorioso dia.